Não sei se você acha, o que você acha, né? Quando você vê alguém fazendo algo fora do normal. Por exemplo, vou te dar um exemplo por que eu estou fazendo essa pergunta e esse comentário. Hoje eu estava aqui na frente, participando do culto, adorando. De repente, eles sempre me surpreendem, né? O pessoal da dança. De repente, na música, acho que é a segunda música ou a terceira música que fala da luz? Fala a terceira? De repente, eles subiram com uma lanterna na mão aqui. Eu acho o máximo, né? Eu acho o máximo eles dançando aqui, eles ficam bem aqui na minha frente, aí eu tenho que às vezes até dar uma disfarçada, senão eu fico babando. Eu acho o máximo a adoração por dança. De repente eles saíram com uma luz aqui. Na hora que eles saíram com a luz, eu falei, nossa, que coisa incrível. Eu fiquei procurando como que eles estavam fazendo isso. Eles estavam com uma lanterna aqui, não é isso? Me presta aí o faroletezinho, o farolzinho. E eles amarraram um negócio aqui. Olha que coisa maravilhosa isso aqui. Vocês viram isso aqui, não? Eles estavam com esse negocinho aqui na mão, assim, ó, e dançando com esse negócio na mão. Aí eu falei, nossa, que coisa incrível. Porque isso aqui, quanto que custa esse negócio aqui? Uns 5 reais, uns 10 reais? Isso aqui é uma coisa normal, né? Que você compra ali na lojinha. Mas olha que coisa extraordinária quando você consegue pegar uma coisa normal e fazer dela algo diferenciado. Chamou minha atenção. Eu falei, nossa, que incrível, isso aqui é demais. Isso aqui todo mundo usa. Eles colocaram numa dança para adorar o Senhor e conectar com a palavra luz, né? Porque a gente às vezes pensa, obrigado pessoal, que é só uma palavra, que é só uma dança, né, aleatória, mas não, tem toda uma conexão com a palavra que está sendo pregada, com a mensagem que está sendo cantada na música. Então na hora que apareceu a luz e eles ligaram a luz, eu falei, uau. Eles transformaram algo que é comum em algo extraordinário. Vocês percebem isso? Eu acho o máximo quando pessoas comuns transformam a vida comum ou circunstâncias naturais da vida em circunstâncias extraordinárias. É aquele casal que não tem condição, talvez, você vê isso na internet, né? De fazer um jantar maravilhoso no dia do aniversário lá fora de casa, mas aí prepara uma mesa, às vezes de plástico na varanda, põe uma luz de velas, aí é um almoço normal, mas vira uma cerimônia, vira um jantar extraordinário. É aquele trabalhador que vai para todo dia pega o metrô, mas às vezes ele lá no metrô encontra uma pessoa tocando. Eu acho o máximo quando eu acho aqueles caras tocando no metrô, sabe? Que vem um violino, vem um outro que faz um rap. Eu falo, nossa, olha que coisa extraordinária. É alguém que tem algo que é tão normal, que pode para a maioria das pessoas ser algo natural, mas que faz daquele natural extraordinário. E talvez seja essa a beleza da vida, a capacidade que a gente tem de transformar momentos ordinários em extraordinários, momentos naturais em sobrenaturais. A Bíblia inteira chama a atenção da gente de que nós cristãos, nós que acompanhamos e que recebemos Jesus no nosso coração, nós não devemos viver uma vida natural e ordinária. Para algumas pessoas uma dança é só uma dança. Poderia ser mais um domingo com eles dançando e eles já fazem de maneira extraordinária, todo domingo, mas hoje eles falaram assim, vamos colocar uma luz e olha que coisa extraordinária, já chamou minha atenção, já é diferenciado. Para algum é mais um domingo pregando, para algum é mais um domingo vindo à igreja, é mais um dia, amanhã é uma segunda-feira que para muitas pessoas vai ser mais uma segunda-feira ordinária, de pegar o ônibus, e aí não é o ordinário lá do El Chan, não, é ordinário, é o ordinário mesmo de comum, né? De uma vida comum. É mais uma segunda, é mais um dia, é mais um trabalho, é mais uma semana, mas você pode fazer da sua semana, do seu dia, do seu trabalho, da sua vida extraordinária. E a Bíblia, em toda ela, nós vemos homens comuns, ordinários, vivendo de maneira extraordinária. Por exemplo, poderia falar de Noé. Noé é um homem que nunca ouviu falar, nós estamos num dia chuvoso, né? E ele nunca tinha visto a chuva, era uma vida comum, até que ele faz um barco enorme e ele entra para a história com um homem extraordinário. É o Gideão, menor da sua tribo, que tinha uma vida comum, né? Um homem pequeno em casa, o menor da sua família. E aí quando eu digo pequeno, nem sei se era de estatura, mas com certeza na hierarquia familiar, mas que fez da sua vida extraordinária. O Samuel, que era um menino do templo, preguei recentemente sobre ele, que faz da sua vida comum uma vida extraordinária.
todos nós podemos fazer da nossa vida comum, da vida ordinária, uma vida sobrenatural, uma vida extraordinária. E quando eu leio o texto de Hebreus, capítulo de número 12, eu encontro exatamente princípios que vão nos conduzir a essa vida extraordinária. Se você tiver com a sua Bíblia aí, Hebreus 12, versículo 18, se você não tiver, vai aparecer aqui no telão, acompanha comigo, diz assim, olha: vocês, e aí no caso somos nós, não chegaram a um monte que se pode tocar, a um lugar de fogo ardente, escuridão, trevas e vendaval, ao toque da trombeta e a voz tão terrível, que aqueles que a ouviram suplicaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar a ordem que recebiam. Se até mesmo um animal tocar no monte, deve ser apedrejado. O próprio Moisés ficou tão assustado com o que viu, a ponto de dizer: fiquei apavorado e tremendo de medo. Vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião, a congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus, que é juiz de todos, aos espíritos dos justos no céu, agora aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. Tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala, porque se aqueles que se recusaram a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer, mas agora Ele promete: mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando-o com reverência e santo temor, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Veja, eu gosto desse texto, e esse texto me chama a atenção justamente porque o autor de Hebreus faz um comparativo entre a vida daqueles nossos irmãos que vieram antes de Jesus, que experimentaram a lei, que foram liderados por Moisés, conosco, com a gente que viveu a vida após Jesus. Ele está falando assim: existe uma diferença entre a vida comum dessas pessoas e a vida extraordinária que nos é dada como oportunidade pelo próprio Jesus. Jesus nos deu uma oportunidade de viver uma vida extraordinária. E isso não significa, irmão, que seus problemas acabaram, até porque aqui não é o Cacete Planeta para quem é mais velho, né? Aqui é a igreja. Aqui, na verdade, talvez os nossos problemas não acabem, talvez os nossos problemas nunca acabem. Talvez você ore a vida inteira pela cura de uma enfermidade e você nunca seja curado. Quem aqui está esperando uma oração há 30, 40 anos que ainda não foi respondida? Eu? Talvez você nunca ouça, talvez nunca seja a resposta que você espere. Talvez a porta de emprego que você espera não se abra. E seria feio, né? E até inconsequente da minha parte dizer assim que vai dar tudo certo para você. E é por isso que tem tanto crente frustrado, desigrejado, porque ele ouviu uma inverdade, que é que sua vida vai dar tudo certo. Quando a gente decide seguir a Jesus, não significa que suas enfermidades todas vão ser curadas, que a porta vai ser aberta de emprego, que você vai ter o trabalho dos sonhos, que você vai ficar rico, que você vai prosperar, que você vai para a Disney todo ano, que seu marido vai se converter rapidamente, que seus filhos vão voltar para Jesus de uma hora para outra. Não necessariamente. Não quer dizer que a gente não vai orar por isso. A gente ora por isso, espera por isso e crê nisso, mas nem sempre acontece. Nem sempre acontece. O próprio Paulo, que é talvez o maior homem do Novo Testamento depois de Jesus Cristo, em 2 Coríntios 12, ele fala assim: olha, eu orei 3 vezes para que Jesus me livrasse de uma enfermidade, de um espinho na carne, que para algumas pessoas é uma enfermidade, para outras era um problema, para outras era uma lembrança daquele homem que ele era. E ele fala assim: mas eu ouvi do próprio Senhor o seguinte:
minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Trocando em miúdos, falando no português claro, o que Jesus falou para Paulo é o seguinte: não vou te livrar desse problema. Você pode continuar orando, que essa oração eu não vou responder. Você vai ouvir um belo de um não. E acontece, não acontece? Quem já ouviu nãos do Senhor? Eu. Acontece. Da gente de vez em quando ouvir não. De vez em quando os milagres não acontecerem. De vez em quando a enfermidade a gente não se liberta da enfermidade. Quantos cristãos estão lidando agora, e muitos irmãos nossos aqui da nossa casa estão lidando com o câncer. Isso quer dizer que Jesus não ama eles, que Jesus não curou eles na cruz do Calvário, que a enfermidade não foi livrada? Claro que não, mas talvez o processo que Jesus tenha para eles seja de passar pela quimioterapia, de passar pela internação, de passar pela perseverança, e às vezes de alguns até morrer. Eu tinha uma querida muito próxima a mim, lá em São José dos Pinhais, esqueci o nome dela, a Karen. A Karen era um presente de Deus. Quando a gente começou a crescer lá no começo, bem no comecinho da igreja, Deus levou a Dona Helene, a Ellen e a Karen. A Dona Helene foi ovelha da nossa igreja lá em Porto Velho, e ela me conheceu bem pequenininho, e ela apareceu em São José dos Pinhais junto com a filha. E as duas filhas tinham mais ou menos a minha idade, a idade da Késia, e elas eram o nosso porto seguro. Elas tinham uma casa num sítio lá no caminho do vinho, lá em São José dos Pinhais. E aí segunda-feira a gente às vezes estava cansado, a gente não queria ver ninguém, a gente queria descansar, não tinha muita condição, era missionário, na plantação de igreja. A gente pegava o carro, ia lá para a casa da Dona Helene, porque a gente sabia, ia ter um feijãozinho, um arrozinho, ia ter uma boa conversa fiada, sem nenhuma preocupação, sem falar de problema, só para conversar fiado, falar mal das pessoas que a gente conhecia lá de Porto Velho, bem daqueles que a gente lembrava, e só bater papo. Era assim, coisa maravilhosa. Até que poucos meses depois que elas voltaram para a igreja, a Karen estava afastada, voltou para a igreja, e aí descobrimos um câncer na Karen, um câncer no cérebro da Karen, bem espalhado em todo o cérebro. Aí a Karen, foi por causa da Karen que eu comecei a pregar na internet, porque ela não conseguia assistir o culto presencialmente. Aí fazíamos uma transmissão quase que exclusiva para ela. Depois fomos para o YouTube por causa disso, e ficávamos pregando lá, e a Karen lá no hospital participando do culto, e orando todos os dias. Deus me dava palavras, eu orava pela Karen, e eu falei: a Karen vai ser curada, a Karen vai ser curada, a Karen vai ser curada. E sabe o que aconteceu, irmãos? A Karen foi curada. O cérebro da Karen, que estava tomado por câncer em todos os espaços, a Karen usava até uma válvula que, de repente, de um dia para a noite, o tumor secou, sumiu, e a Karen foi curada do tumor. Glória a Deus. Karen ficou 1 ano trabalhando maravilhosamente na igreja, feliz, organizou todo o Kids, porque ela gostava de crianças. A gente não tinha ainda ninguém para cuidar do Kids, aí ela assumiu o Kids, ela reformou as salas, ela planejou o que a gente faria com os Kids. Passou 1 ano, o câncer voltou em outras áreas do corpo. Aí nós estávamos cheios de fé, porque nós vimos o extraordinário, nós vimos a Karen ser curada. Nós vimos um câncer no cérebro sair, irmãos. Loucura, ela usava uma válvula que ia drenando a água que esse câncer criava para não inchar a cabeça dela e morrer. De repente sumiu o câncer, tiraram a válvula, e agora coisa maravilhosa, Deus curou. Só que o câncer voltou, e em pouco tempo, menos de 3 meses, a Karen faleceu e foi para o céu. Eu me lembro do dia do velório da Karen, que eu não entendia praticamente nada, e eu falava assim: Deus, mas como assim? Por que o Senhor então curou ela do câncer no cérebro? Era muito mais difícil, ela morreu com um câncer no estômago, num outro lugar que é muito mais simples. Porque simplesmente Deus, às vezes, Ele na sua graça, na sua soberania, Ele não cura a gente. Isso significa que a nossa vida, ela não é extraordinária? Pelo contrário, a beleza do cristianismo, e é isso que o autor de Hebreus vai falar para a gente, é que a vida extraordinária está além dos problemas da vida. Em toda a Bíblia nós percebemos homens que descobriram que a vida não é só isso aqui que nós estamos vivendo. Esses seus 90 anos, se você viver bastante de vida, são muito pouco diante de toda a eternidade que o Senhor tem preparado para nós. Só que nós comumente somos limitados a viver a vida diante desse chamado ordinário de 90 anos. A gente pensa: a nossa vida é aqui, tudo é aqui, e aí a gente se frustra quando algumas coisas não acontecem, porque nós pensamos que tudo está limitado a esses anos que são vividos na terra.
Mas não é só isso. O autor de Eclesiastes, no capítulo 3, ele fala assim: há tempo para todas as coisas. E ele nos conta um segredo, ele fala assim: há tempo para todas as coisas debaixo do sol. É debaixo do sol que o tempo passa. Acima do sol não existe tempo, e a nossa vida é muito maior acima do sol. Tanto que João é convidado em Apocalipse 4 e 5 para subir para cima do sol. Vem aqui, sobe aqui que eu vou te mostrar algumas coisas que acontecem nesse lugar. E lá nesse lugar que ele foi convidado pelo próprio Deus para enxergar e ver as coisas, existe um Deus centrado no trono. Lá não há choro, não há ranger de dente, não há enfermidade. Lá nós somos curados, nós somos abençoados, a nossa família está completa nesse lugar acima do sol. Só que você vai falar assim: pastor, mas eu estou vivendo aqui, a minha vida é aqui. Exatamente, é aqui. Por isso que Jesus Cristo, na oração do Pai Nosso, fala assim: que a vontade seja feita assim na terra como ela é feita no céu. Ou seja, se nós vivemos uma vida aqui nessa terra, nós precisamos acessar esses princípios do extraordinário do céu para conseguir viver na terra, diante dos problemas que enfrentamos, de maneira extraordinária. Então eu quero falar para pessoas nessa noite que estão enfrentando os seus desafios pessoais, as suas lutas pessoais, que existe um lugar lá em cima, acima do sol, onde você vai encontrar toda a vida extraordinária que Deus tem para você. E quando você viver sob a perspectiva desse lugar, a sua vida nessa terra, mesmo com lutas, problemas, enfermidades, vai ser extraordinária. Por isso que um crente está com câncer e está dando glória a Deus. Por isso que tem alguém desempregado há 3, 4, 5, 6 meses, às vezes sem dinheiro para comer, mas está louvando ao Senhor. Por isso que tem gente que às vezes tem um filho com alguma circunstância, um adicto, um marido ainda não crente, mas ela continua confiando, porque ela acessou um lugar onde os problemas já estão resolvidos, e ela traz para a terra a esperança desse lugar. Aleluia! Fala para alguém que está do seu lado: Jesus tem uma vida extraordinária para você. Agora o autor de Hebreus, ele faz esse contraste, é sobre esse contraste que eu quero falar com você. Veja comigo o versículo de número 18. Ele fala assim: vocês não chegaram, isso, a um monte que se pode tocar. Veja, ele tá fazendo uma afirmação. Guarde isso aqui, porque de manhã, a beleza do culto da noite é que eu tenho tempo, viu gente? Porque de manhã é tão curtinho que eu não consigo pregar tudo, aí eu preciso correr e às vezes o conceito vai embora. Mas de noite, olha que coisa maravilhosa, tenho tempo para explicar isso aqui. Olha o que ele está dizendo: vocês não chegaram a um monte que se pode tocar. Deixa eu te explicar algo. O que o autor de Hebreus está fazendo aqui é um comparativo com a realidade e a experiência de Moisés e o povo de Israel lá no Monte Sinai. E a nossa experiência pós-nascimento, morte e ressurreição de Cristo. Ele fala assim: nós não somos como os judeus, nós não somos como Moisés, que vão a um monte que eles podem ver. Em Deuteronômio, alguém me mandou essa semana no WhatsApp aí perguntando sobre isso. Falou assim: pastor, eu estava lendo Judas, e lá em Judas fala que o Senhor escondeu o corpo de Moisés. Só poderia me explicar o que aconteceu? Porque eu não entendi, eu não achei na Bíblia. Eu falei: então filho, o que acontece é o seguinte: Moisés era um homem tão extraordinário, e guarde isso aqui porque daqui a pouco você vai entender. Ele era tão bom, tão maravilhoso, Deus fazia tantas coisas por ele, que se Deus não tivesse escondido o corpo dele, as pessoas adorariam Moisés e não a Deus. Então o próprio Deus, preservando Moisés e nos preservando, escondeu o corpo de Moisés. É isso. Ele fazia coisas tão incríveis que Deus faz questão de esconder para não criar uma idolatria. Então até hoje, até crente do Novo Testamento, gente da Nova Aliança, vai lá em Jerusalém, né? E aí ele tem que ir no Rio Jordão, e ele vai no Monte Sinai, e tem gente que chora no Monte Sinai. Talvez não tenha hebreus na Bíblia deles, porque o que o autor de Hebreus está dizendo assim é que nós não chegamos no Monte Sinai, nós não chegamos no Rio Jordão. Talvez você nunca vá para Jerusalém, talvez você nunca faça uma peregrinação lá a Jerusalém, e fique tranquilo, porque nós não chegamos a esse lugar. Não é esse lugar que nós devemos ir. O Monte Sinai é um lugar maravilhoso para o judeu. Eles quase têm uma peregrinação para esse lugar. Eles acham: isso aqui é o lugar onde Deus falou. E eles pensam: esse lugar é santo, esse lugar é poderoso, esse lugar é maravilhoso, vamos entrar, tirar as sandálias. Só que não é esse lugar que nós temos para nós. E sabe que infelizmente às vezes a gente na nossa vida ordinária faz isso com algumas experiências.
Faz isso com algumas circunstâncias que nós vivemos. Nós fazemos um pequeno Monte Sinai para nós, um lugar em que a gente viveu uma experiência. Fala, olha, lá em 1978, essa experiência foi extraordinária. Nossa, se eu for no monte, lá Deus vai falar comigo. Se o pastor Samuel orar por mim, eu não, né? Porque o pessoal não gosta muito de mim. Mas se o pastor Davi orar por mim, pôr a mão na minha cabeça, eu sei que eu vou ser curado, eu sei que Deus vai fazer um milagre. A gente não faz isso de vez em quando? Aí quando o pastor fala, não, o presbítero ora por você, aí a pessoa fala assim, não, tinha que ser o senhor, pastor, não pode ser o presbítero. Mas por que eu e o presbítero é a mesma coisa? Não, é que é o senhor tem uma unção diferente. Você já ouviu essa coisa? Já pensou assim? Porque a gente faz os nossos montes sinais. O pastor que a gente gosta de ouvir, o lugar, a igreja, a experiência, lugares que a gente precisa tocar, a gente gosta do toque, a gente gosta do tangível, a gente gosta da experiência. Por isso que o brasileiro tem lá o Círio de Nazaré, a peregrinação para Aparecida, o pedaço da cruz de Cristo, da madeira lá do monte, do Monte das Oliveiras, a água ungida, o óleo ungido e tudo mais. A gente gosta desse tocável, desse fungível, mas veja o que o autor de Hebreus está dizendo assim: nós não chegamos a um lugar que a gente pode tocar. Ele fala no versículo 22, nós chegamos ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Sabe o que acontece? A gente ainda não percebeu que o invisível é muito melhor que o visível, que o monte, a Jerusalém celestial é muito melhor que a Jerusalém física. Deixa eu dar uma boa notícia, mesmo que você nunca vá para essa Jerusalém, relaxa, não se preocupa, porque essa não tem nada a ver com a nova Jerusalém. O próprio Abraão não se limitou a pensar por isso. O autor de Hebreus no capítulo 11 fala isso. Sabe por que Abraão ele não brigou com Ló por causa daquela terra? Porque ele estava com os olhos deles fixos na Jerusalém celestial. Nunca foi aquele pedaço de terra lá, sempre foi um lugar no céu, e todos nós já chegamos a esse lugar. Aleluia. Talvez você nunca tenha uma experiência de toque, talvez você nunca receba a oração de alguém extraordinário, mas hoje, por causa de Jesus, você tem acesso ao lugar extraordinário no céu. E lá nesse lugar, em qualquer lugar, Ele faz do seu lugar ordinário lugar extraordinário. Se a sua casa é um lugar ordinário, ela se torna extraordinário, porque a Jerusalém celestial chega a esse lugar quando Jesus está lá. Se o seu trabalho é um lugar ordinário, ele se torna extraordinário, porque a Jerusalém celestial chega quando Jesus está lá. Se o seu casamento é ordinário ainda, pelas circunstâncias da vida, se você chamar Jesus e se aproximar de Jesus, Ele desce até esse lugar e ele se torna Jerusalém celestial, o melhor lugar do mundo. Aleluia. Então não é a condição do meu espaço, mas é o Jesus que chega, a Jerusalém que se aproxima. Glória a Deus. E é por isso que nós precisamos viver além do visível, porque é quando a gente vai além do visível que a gente experimenta o extraordinário. Glória a Deus. Fala para quem está do seu lado, o extraordinário está além do visível. Está além do visível. Se você olhar para a sua vida e para a sua condição, talvez você nunca viva de maneira extraordinária. Se você olhar para a sua casa, talvez você nunca viva o extraordinário. Minha casa é boa, mas ainda falta muita coisa. Eu nunca. E se você é casado com uma mulher, essa casa nunca vai ser tão boa, né? Porque ela sempre vai arrumar um negocinho para você dar um jeitinho lá. Vai ter uma cortina, vai ter um banheiro, vai faltar um espaço. Você pode comprar uma mansão que ela vai dar um jeitinho de ter uma parede para pintar. E quando tiver tudo pronto, ela vai achar uma casa melhor para você vir trocar. Não é assim? Que é assim, faz parte. Porque nunca vai ser sobre esse lugar. Não é sobre a sua casa, sobre a piscina, sobre o trabalho, sobre o casamento, sobre a pessoa, mas é sobre a Jerusalém celestial que vem sobre este lugar e transforma qualquer lugar no mundo num lugar extraordinário. Aleluia. Então é além do visível, é além do que os olhos podem ver. Segundo, olha o versículo de número 18. Vocês não chegaram a um monte que se pode tocar, a um lugar de fogo ardente, escuridão, trevas e vendaval. Olha o que o autor de Hebreus está dizendo. Ele está falando assim, olha, o que acontecia é que o Monte Sinai, lá no Monte Sinai, onde Moisés subiu e falou com Deus, as pessoas que estavam aqui embaixo olhavam para cima e o que elas viam era o quê?
barulho, vendaval, trevas, escuridão. E o que aconteceu diante dessa experiência? Eles tinham medo. O texto diz que até os animais não podiam tocar no monte, senão eles morriam. Tamanho medo que as pessoas tinham. Então essa experiência, ela se tornou tão poderosa, que ela se tornou amedrontadora. É igual esse espaço aqui na igreja. Antigamente esse espaço era quase que um lugar santo, né? Era o santo dos santos. Se uma criança subisse aqui, ela era fulminada. Por isso os diáconos nem permitiam uma criança subir aqui na escada. Eu sou filho de crente, filho de pastor a vida inteira. Se uma criança começasse a subir aquela escada, vinha um diabo do lado da porta, pegando ele pela mão assim, e falava: não suba, que você subir aí você vai morrer fulminado. Era o santo dos santos. Tinha até um espaço separado para o pregador, porque se os músicos subissem aqui, eles eram queimados vivos, por causa dos seus pecados. Quem músico é pecador, né? Estou brincando, todos nós somos. Calma, músicos, eles estão me amando já há 3 semanas, fiquem calmos, não recortem aí, senão vai dar ruim, né? Então é isso. A gente não podia subir a esse espaço. Se a gente subisse a esse espaço, a gente pensava: vamos morrer. Fizeram desse lugar um lugar santo, santíssimo, igual o Monte Sinai. Mas veja o que o autor de Hebreus está dizendo: vocês, porém, nós não chegamos a esse lugar de medo. Nós não fomos a esse lugar que a gente não pode tocar porque vai morrer. Nós chegamos ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis, olha esse destaque, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião. Deixa eu dizer, hoje quando nós nos reunimos aqui, nós nos unimos aos anjos que estão lá no céu, e agora lá no céu está rolando um culto maravilhoso, e nesse lugar ninguém tem medo diante de Deus, todos estão alegres, porque estão na presença do Deus Todo-Poderoso. Não há medo de se aproximar, não há medo de subir, não há medo de reconhecer as fraquezas, não há medo de ser alguém frágil diante dele. A alegria de estar no privilégio de viver na presença do Deus Todo-Poderoso. O que o autor de Hebreus está dizendo é o seguinte: olha, se o Sinai era um lugar de terror, aqui nesse lugar que nós vivemos pós Jesus Cristo, é um lugar de alegria, porque no Sinai nós recebemos a lei que nos condena, mas depois de Jesus Cristo nós recebemos a graça que nos dá vida. Aleluia! No Sinai o que Moisés desceu dizia assim: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, e se você fizer isso, 59 chibatadas, 49 apedrejamento. E aí vem Jesus, morre na cruz do Calvário. O autor de Hebreus, e eu nem estou lendo o capítulo 12, o início dele, mas o capítulo 12 diz assim: nós com ousadia entramos no santo dos santos pelo novo e vivo caminho. Nós temos ousadia de entrar nesse espaço, na presença de Deus, e nos alegrar pelo fato de que nós temos acesso à casa do Pai. Aleluia, glória a Deus, né? Só que a gente criou a gente voltou a um espaço de medo, e a reunião que nós fazemos aqui não é um lugar de medo. A igreja e o Novo Testamento e a Nova Aliança não é um lugar de medo. Nós não temos por que temer pelas nossas fraquezas, pelas nossas falhas. Nós devemos nos alegrar, porque já tem um caminho aberto na direção do Pai. Aleluia. Eu tenho 3 filhas, né? Elas estavam aí de manhã, nosso culto da manhã, a gente tem culto pela manhã também. Elas estavam aqui pela manhã. E é engraçado a filiação, porque eu sou também advogado, além de pastor, né? Mesmo que não exerça mais. Mas é muito engraçado a questão da filiação. Vou falar nos 2 aspectos. A minha esposa ficou grávida, e mulher, ela é mãe desde o momento que ela sentiu o bonequinho na barriga. Naquele momento ela é mãe. Agora o pai é pai na hora que o médico entrega o menininho na sua mão, né? O bichinho na sua mão. Porque fala: põe a mão aqui, olha o chute. Você dá risada, você é empático, né? Você finge que é legal, mas pelo menos eu. Agora, na hora que entregou a Esther na minha mão assim, eu falei: nossa, agora eu sou pai, estou lascado. É essa sensação. E gente, naquele momento que o médico colocou ela na minha mão, acabou, tudo que eu tenho é dela. Os 30 anos que eu havia trabalhado, toda a minha herança que eu tenho, todo o dinheiro que eu tinha na conta bancária, a herança, o que o meu pai trabalhou 60 anos, o que os meus avós trabalharam a vida inteira, tudo que foi sendo deixado,
desde os meus tataravós, bisavós, meu avô, meu pai e eu, nesse momento que essa criança sai da barriga da mãe, tudo é dela. E o que ela fez para receber isso? Nada, só nasceu, só saiu viva da barriga da mãe. Tanto que aniversário é uma comemoração louca, né? Porque a gente comemora todo ano porque a gente está vivo. Não é isso que é o aniversário? Estou vivo mais um ano. E aí eu abençoo mais o próximo ano. Mas na verdade a gente está comemorando um ano de que a gente ficou vivo. E é direito, naquele momento, tudo que ela recebe, tudo é dela. Aí veio a outra, agora elas dividem. Aí veio a outra, agora elas dividem. Mas o que elas fazem, irmão? Nada. Elas não fazem nada para receber isso. Elas só nasceram. Elas mal arrumam a cama delas e elas vão ganhar tudo que eu fiz trabalhar a vida inteira. Por quê? Porque elas são filhas. O autor de Hebreus está mostrando um contraste, a diferença entre aqueles que são filhos daqueles que não são filhos. E aqui no versículo seguinte isso vai ficar mais claro. É por isso que essa reunião é alegre, porque lá no Sinai existia uma preocupação, um medo de se aproximar desse lugar. Mas na Sião celestial, na Jerusalém celestial, na casa do nosso Pai, nós não temos medo, nós temos alegria. Nós não fizemos nada, Ele fez tudo, e nós temos direito a tudo aquilo que Ele tem. Glória a Deus. Por isso, segundo princípio importante para você guardar nessa noite: a vida extraordinária é uma vida de alegria, uma jornada que sai do medo para a alegria. Se você tem pensado dessa maneira, talvez você olhe para a sua vida, para a sua condição e pense: eu sou pecador, eu sou falho, eu tenho errado tanto, isso eu não posso me aproximar de Deus. Deixa eu dizer algo: você pode, porque Jesus já fez tudo e tem uma reunião alegre te esperando todos os dias. Quando você acorda de manhã, a reunião já está pronta, é só acessar esse lugar e você vai encontrar um monte de anjo feliz, porque você chegou nesse lugar também. Glória a Deus. Agora olha a continuação do texto, versículo de número, espera aí que eu baguncei tudo aqui, 19. Ao toque da trombeta, e a voz tão terrível, que aqueles que ouviram suplicaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar a ordem que recebiam. Veja, quando eles ouviram a voz, eles falaram: por favor, para de falar. Isso é muito terrível, é pesado demais, nós não queremos. Esse é o ambiente de Sinai. E é isso que me incomoda. Hoje pela manhã alguém me procurou, falou: pastor, toda vez que o senhor prega algum texto assim, especialmente de Paulo e agora Hebreus, me incomoda o fato de ver aquelas igrejas que tem lá as coisas judaizantes. Eu falei: imagina eu, faz nenhum sentido a bandeira de Israel, o castiçal, o chofé, essas coisas, nenhum sentido, porque isso é um resgate de um lugar amedrontador que eu não quero voltar. Você está doido? Você está maluco que eu vou para esse lugar? Olha o que esse lugar significava para os próprios judeus. Quem está falando é um hebreu falando para hebreus, a carta é aos hebreus, gente que sabe dessa realidade melhor do que nós. E ele está falando assim: pelo amor de Deus, não vão para esse lugar, porque esse lugar aí é terrível. A gente pensava assim, falava: é terrível, não queremos. O próprio Moisés não queria estar nesse lugar mais, de tão terrível. Agora veja o versículo 23, o contraste, aquilo que nós experimentamos. Ele fala assim: nós chegamos à congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus, que é juiz de todos, aos espíritos dos justos do céu, agora aperfeiçoados. Se lá no Sinai as noites e os dias eram terríveis, eram de medo, lá na Sião, lá na Jerusalém celestial, quando nós ouvimos os testemunhos daqueles que vieram antes de nós, nós chegamos a esse lugar e nós sabemos, nós também estamos justificados. Quando a gente chega no céu e a gente vê Davi, um homem que matou uma mulher e que foi justificado mesmo sendo um homicida, isso me traz paz. Quando eu vejo um Abraão que entregou a esposa para um rei, isso me traz paz. Quando eu vejo tantos homens da história que tinham medo, uma
Raabe, que era uma prostituta, uma Ruth que tinha perdido a família, tantos homens e mulheres cheios de problemas, mas que não era sobre quem eles são, mas é sobre quem Deus é, o justo e justificador. Isso me traz paz e alegria, aleluia, porque não é sobre o que eu faço, mas sobre o que Ele faz. Glória a Deus. Porque, irmão, se fosse sobre mim, eu jamais conseguiria chegar a esse lugar. Eu seria condenado, porque eu iria ao Sinai, e o Sinai é isso que faz. Toda vez que eu chego no Sinai, eu vejo, eu sou um homicida, eu sou um pecador, eu sou um falho, o Sinai me condena. Mas a nova vida, a nova aliança, ela me chama para uma nova experiência com Cristo. O salmista Davi, antes de descobrir em tudo isso, conseguiu viver isso, e escreveu no Salmo 23 uma das frases mais bonitas. Eu gosto do Salmo 23, todo mundo gosta do Salmo do Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas eu gosto do versículo 5, fala assim: a bondade e a misericórdia me perseguirão todos os dias da minha vida. Irmão, nós não fizemos nada, nós não fomos até o lugar, foi Jesus que desceu do céu, veio e viveu a vida, morreu na cruz do Calvário, 3 dias ressuscitou e foi lá nos chamar. Glória a Deus. Veja, o Pedro que negou Jesus, ele é que devia ir até Jesus, ele que devia procurar Jesus ressurreto, mas não, Jesus o ressurreto vai atrás do Pedro e fala assim: Pedro, cuida das minhas ovelhas, eu estou vindo atrás de você, eu sei o que você fez e eu vou atrás de você. O João que abandonou, o Tomé que foi incrédulo, não foi Tomé que foi até Jesus, foi Jesus que foi até Tomé. O Saulo que perseguia Jesus, não foi Saulo que foi até Jesus, foi Jesus que foi até Saulo. Se no Sinai as pessoas tinham medo desse Deus, não chegavam a esse lugar, porque a voz condenava na Jerusalém celestial. Essa voz nos chama: vem, 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 se aproxime de mim. Ele é que vai atrás da gente. Glória a Deus. A gente não vive num ambiente em que nós somos condenados. Nós não vivemos na Sião que nos condena, nós vivemos na Jerusalém celestial, em que o próprio Deus nos chama para viver nesse lugar. Glória a Deus, foi Ele que fez. O apóstolo Paulo fala que isso é uma loucura para os gregos, um escândalo para os judeus. Por quê? Porque se os gregos e os judeus, eles acostumaram, eles acreditavam que eles precisavam ir ao templo, colocar as suas oferendas, e por meio das suas oferendas eles eram aceitos pelos deuses deles. Mas nós não vamos ao templo e colocamos as nossas oferendas. Foi o próprio Deus que desceu, se fez oferta para que nós pudéssemos ter acesso a esse lugar. Glória a Deus. Então, se no Sinai nós somos condenados, em Sião nós somos convidados por Deus para se aproximar dele. A voz que condena de um lado, a voz que chama de outro lado. Fala para quem está do seu lado: Jesus está te procurando. Glória a Deus. Você já viu o Adão lá no Éden? É interessante, o Adão pecou contra Deus, e ninguém conhecia mais Deus do que Adão. Aliás, ninguém em toda a história conheceu mais Deus do que Adão, que viveu em um tempo desconhecido no Éden, conversando com Deus todos os dias. No momento do pecado, Adão se esconde, e não foi Adão que foi atrás de Deus, mas foi o próprio Deus que vai atrás de Adão. Adão, cadê você? Por que você está se escondendo? Ele estava lá no mesmo dia, na mesma hora, à procura. Não foi Adão que ofereceu um sacrifício, foi o próprio Deus que ofereceu um sacrifício pelo pecado de Adão. É exatamente assim conosco. Não fomos nós que fizemos nada, foi Deus que fez tudo. Preparou a mesa, fez o banquete, entregou o filho, morreu na cruz, ressuscitou e só falou assim: entra e participa conosco. Aleluia! Porque, irmão, se algum de nós pudéssemos fazer algo, todos aqui viveríamos sobre uma hierarquia de filhos melhores e filhos piores. Mas a partir do momento que nenhum de nós, eu sou pastor, sou criado na igreja, 38 anos,
E alguém pode falar assim: ele é menos pecador do que eu. Claro que não, porque é o mesmo Jesus que morreu na cruz por você, que talvez está aqui pela primeira vez. É o Jesus que morreu por mim, que há 38 anos conheci Jesus. O que conheci Jesus, os mesmos pecados foram pagos na cruz do Calvário. Isso faz da gente iguais, irmãos. Não há ninguém na história, nem o Pedro, nem o Paulo, nem o João, nem a Maria, e nem ninguém que lá no céu vai ter um lugar preparado diferente, porque ele é maior. Porque todos que chegarem ao céu chegaram porque o próprio Jesus chamou de maneira igual. Então somos todos iguais, e o próprio Jesus se fez igual para que a gente pudesse ser chamado irmão. Se tem alguém que podia ter um lugar especial, era Jesus, mas ele falou assim: não, eu abro mão desse lugar e eu vou lá para que todos sejam irmãos. Aleluia. Ele não somente faz, como ele te chama. Ele te chama para vir para esse lugar. E quarto, veja o final, o último princípio, versículo 21. O próprio Moisés ficou tão assustado com o que viu, a ponto de dizer: fiquei apavorado e tremendo de medo. Moisés, gente, nós estamos falando do homem que nesse Sinai viu Deus, e o relato dele, e abre aspas, o autor de Hebreus está citando o que ele disse. Ele fala assim: eu fiquei apavorado e tremendo de medo diante de Deus. Agora o autor de Hebreus faz um contraponto, ele fala: não, nós não chegamos ao Moisés, nós não temos o Moisés como mediador, porque Moisés foi até Deus e mediou em prol do povo para que ele entrasse na terra prometida. Só que ele mesmo não entrou na terra prometida, morreu antes de entrar, por causa das suas falhas. Agora nós não temos esse homem falho e temporário, ele está morto. Moisés é extraordinário e está morto. Elias é extraordinário e não morreu, mas vai morrer. Maria, mulher maravilhosa, está morta. Está morta, não fala nada. Ela não tem nada o que falar, nem Moisés, nem Maria. E o próprio Elias, que está vivo, não fala nada. Agora tem alguém que há 2000 anos apareceu vivo depois de morto, 3 dias depois de morrer. E esse homem, na primeira experiência de um outro homem cristão morto, em Atos capítulo 5, Estevão, está à destra de Deus, que está sentado no trono e está falando com Deus a respeito daqueles que estão aqui embaixo. A posição de Jesus à destra de Deus Pai é a posição de testemunha. Ele está testemunhando o que o Estevão estava vivendo, dizendo assim: eu estou vendo e eu vou falar bem a seu respeito para o nosso Pai, porque se Maria, se Moisés, se o pastor Samuel ou qualquer outro homem e mulher são mediadores temporários, eles dão a sua vida, eles nos ensinam, eles nos capacitam, mas uma hora eles morrem e param de falar e orar a nosso respeito. Jesus está vivo há 2000 anos e nenhum dos dias ele passa sem falar para Deus a nosso respeito. Todos os dias ele está intercedendo em nosso favor. Glória a Deus, porque ele não é um mediador temporário, ele é um mediador eterno. O autor de Hebreus, que havia falado um capítulo antes a respeito do sangue de Abel, que fala até hoje, a morte e o sangue de Abel testemunham até hoje da sua morte. Agora ele usa aqui, falando de Jesus, para dizer assim: olha, se a morte de Abel, ela fala, se o sangue de Abel fala a respeito de uma morte, o sangue de Jesus nos lembra a respeito de uma vida que é a vida eterna. Aleluia. Ele não é um mediador de uma estação, ele é o mediador eterno. Tanto que quando a gente chegar no céu, a primeira reunião que nós faremos no céu é a bodas do Cordeiro. Sabe o que é isso? É uma ceia do Senhor. E Jesus vai estar com um pão e com um cálice, o cálice da nova aliança no seu sangue, porque esse sangue não declara a morte, esse sangue declara a vida eterna em Cristo. Aleluia. Talvez você se apoie em mediadores que são temporários. Quantas pessoas, quando perdem um pai, uma mãe, uma intercessora, ficam em desespero: ai, meu pai morreu, e agora quem vai orar por mim? Minha mãe morreu, e agora quem vai orar por mim? O pastor se foi, e agora?
Irmão, todos esses são temporários, eles se vão. Mas existe alguém que todos os dias está vivo e vai viver para sempre. E o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Ele é o mediador eterno. Saia de pensamentos temporários. Sabe qual é o problema da vida ordinária? É que a vida ordinária se apoia em decisões temporárias, em pessoas temporárias, em mediadores temporários. Mas a vida extraordinária está apoiada naquilo que é eterno, no Jesus Cristo, que vive para sempre e todos os dias intercede em nosso favor. Glória a Deus. Fala para quem está do seu lado: saia do temporário. A vida ordinária é muito pequena diante de todo o extraordinário que Deus tem para a gente. A vida ordinária é muito fraca diante de todo extraordinário que Deus tem para nós. E olha como é que termina o texto, versículo de número 28. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando-o com reverência e santo temor, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Eu acho demais essa frase. Porque eu não sei você, nós temos vivido tempos difíceis, muito difíceis. Se você come ovo como eu, você sabe como tem sido difícil. Se você toma café, você sabe como tem sido difícil, não é? São tempos difíceis. Essa última vez lá em casa come-se muito ovo. Eu comprei uma caixa de 60 ovos, deixei quase todo o meu salário no mercado, né? Foi uns R$1.200 os 60 ovos. Não, estou brincando, óbvio. Mas toda vez que a gente liga a televisão, acessa a internet, ouve o rádio, nós somos tentados por notícias que vêm para nos abalar. Não é isso? A gente ouve lá uma menina que foi sequestrada sem nenhum motivo aparente, sumiu. E não contente em sequestrar, eles matam. A gente vê a notícia de que a inflação, a taxa Selic foi a 15%, a maior nos últimos 30 anos. A gente ouve a notícia de um bombardeio ali na Ucrânia. A gente ouve a notícia de de uma outra jovem que foi estuprada, de ladrão que é solto todo dia, líderes de facções soltos e pessoas normais, velhinhas presas. Se a gente ouvir todas essas notícias todos os dias, a tendência é cada vez que a gente ouve ser abalado, ficar triste, não é isso? Se você pegar e acordar de manhã e ligar a sua televisão, você vai ficar o dia inteiro triste. Se ouvir as notícias, você vai ser abalado. Mas glória a Deus que a nossa vida não é guiada pelo ordinário, e nós somos guiados pelo extraordinário. E existe um reino que é inabalável, porque se o governo muda, se as notícias desse mundo são terríveis, se a criminalidade só aumenta, se a morte e destruição ao nosso lado, nós não somos guiados por esse reino abalável, nós vivemos em um reino inabalável, e ele está dentro de nós todos os dias, nos lembrando que o ordinário vai acabar aqui, mas o extraordinário nunca vai acabar. Aleluia! Quando a gente ouve a notícia do médico de uma enfermidade, nós somos abalados. Mas aí nós voltamos para a palavra e lembramos que o nosso reino é inabalável. E mesmo que venha a enfermidade, nós sabemos que ela não é eterna, ela vai acabar, nem que seja no túmulo. E nós vamos viver para sempre com Cristo no céu, onde não há nenhuma dor. Quando a gente ouve a notícia de demissões, quando a gente olha a conta bancária, a gente é abalado, mas aí a gente sobe ao céu, a gente traz de volta o reino para a nossa vida, a gente faz a oração de Jesus: Senhor, que o reino venha, que esse reino assuma o meu coração. Aí mesmo que as notícias elas tentem me abalar, eu me lembro que eu não faço parte desse mundo abalável, eu faço parte do reino inabalável. E olha, eu falo aqui hoje para pessoas
que talvez tenham ouvido nessa semana notícias que a abalaram, que te abalaram. Talvez você recebeu a notícia de uma demissão, uma notícia de uma enfermidade, uma notícia de morte de alguém querido, uma notícia de falta de recurso, um negócio que não deu certo, e tudo isso tem tentado te abalar. Mas olha, você não é guiado por essa notícia. A sua vida não é tudo, não é só isso. Essa notícia uma hora vai acabar, ela vai se reverter em uma nova vida, e essa nova vida extraordinária é inabalável. Não seja guiado pelas notícias ordinárias, mas decida receber o extraordinário, o reino inabalável, e a sua vida vai ser extraordinária. Porque, irmão, se você for guiado pelas notícias, você vai se abalar e viver uma vida ordinária. Mas se você for guiado pelo céu, a sua vida sempre será extraordinária. Eu não posso prometer cura, eu não posso prometer um novo governo, eu não posso prometer a baixa dos juros, eu não posso garantir que os preços vão cair. A tendência é cada dia piorar, mas eu posso te garantir que existe um lugar e existe um governo que está sobre a minha e a sua vida, que ele não é abalado pela economia, pelas notícias, pela morte, pela enfermidade, pelos problemas, pelas lutas. Esse governo é o governo de Cristo, e nós temos acesso a Ele todos os dias. Decida trazer o reino inabalável para a sua casa, decida trazer o reino inabalável para a sua família, decida trazer o reino inabalável para o seu casamento, decida trazer o reino inabalável para os seus filhos, decida trazer o reino inabalável para a sua economia, para a sua saúde, para o seu futuro. Aleluia. Vamos orar, você pode ficar de pé. Eu quero te abençoar. Talvez enquanto eu estava aqui compartilhando essa palavra, você seja um destes que recebeu uma notícia que te abalou, e talvez essa notícia guiou toda a sua semana, fazendo uma semana terrível. Talvez a tua semana tenha sido triste, desanimadora, por causa dessa notícia. Você foi guiado por isso, isso te trouxe tristeza, desânimo. Mas olha, eu vim aqui nessa noite dizer para pessoas que foram abaladas, que existe um lugar, que existe que oferece, e uma pessoa que oferece uma vida extraordinária para você. O nome dessa pessoa é Jesus Cristo. O reino de Deus é inabalável. Nesse lugar todas essas lutas já acabaram, e você, se trouxer Ele para a sua vida, você vai viver sob essa perspectiva. Isso não significa que talvez a notícia vai mudar, isso significa que a sua perspectiva vai mudar. Isso não significa que talvez a enfermidade acabe, você seja curado. Isso significa que a sua perspectiva vai mudar. Você vai olhar de uma maneira diferente. Você vai conseguir se encontrar nesse lugar e se alegrar em toda e qualquer circunstância. O crente é o único que recebe a notícia de morte com alegria. O crente é o único que, quando fica enfermo, não se abala. Você vai num velório, pode ir ali no cemitério de Itaquera agora, ou lá no da Vila Formosa, que é maior, que vai estar tendo um velório lá, e vai ter duas famílias, uma desesperada pela morte de um ente querido, e outra tranquila, sabendo que um dia vai encontrá-lo novamente. A essa que vai estar tranquila dos crentes, que cantam no dia do enterro, que agradecem no dia do enterro, porque sabem que o reino que eles vivem não é abalado pela morte, pela enfermidade, pelas circunstâncias, pelos governos, pelos mundos. É um reino inabalável.